Galera, boa noite para você que está entrando agora nessa sala, você está entrando agora no nosso canal no YouTube. Eu quero desejar uma excelente noite. O que nós vamos fazer aqui vai ser algo extraordinário. A gente tem aí de 15 a 30 minutos para discutir um tema extremamente importante dentro de qualquer organização. E aí quando eu falo qualquer, eu estou dizendo que independente do tamanho dela, seja um negócio minúsculo que está começando agora, ou por exemplo um carrinho de cachorro quente, uma pessoa que vende, aqui em Belo Horizonte tem muito, que vende cachorro quente, a uma grande empresa, uma Big Data, não importa o tamanho dessa empresa. Nós vamos falar agora de um tema extremamente importante, como eu já disse. Bom, meu nome é Marcos, eu sou CFO aqui do Outro Mundo Studio. A gente também tem outros projetos e eu sou responsável por esse setor aqui dentro, junto, claro, com toda a nossa equipe. Não faço isso sozinho, a gente tem uma quantidade de pessoas que fazem isso por nós, mas está hoje sobre a nossa responsabilidade. Então hoje nós vamos aqui investir o nosso tempo falando de dinheiro, falando de finanças, mais do que isso, falando de fluxo de caixa. Como a gente consegue ter dentro do nosso consultório um fluxo de caixa positivo, que é, sem sombra de dúvida, um desafio para muitas pessoas todos os dias. E a gente vai falar exatamente disso. E por que nós vamos enfatizar essa palavra positivo? É porque tem muitos negócios hoje que não estão com a sua saúde positiva, ou seja, estão amargando aí o cenário de entrar mês e sair, fechar mês e amargando o cenário de negativo. E aí isso é no contexto geral. Tem muitas pessoas que acham e que dizem que a culpa principal desse cenário tão ruim dentro dos negócios é a pandemia, que não passou ainda, mas já está chegando aí em vias de, né? E a gente sabe que não é só isso, pandemias acontecem todos os dias, basta você olhar o seu negócio, basta você olhar o entorno do seu negócio, que você vai ver que pandemia acontece todos os dias no seu negócio. É muito simples, imagine só se porventura você está aí em conformidade com aquilo que a vigilância pede e ela passa na sua porta e alguma coisa ruim aconteça. Isso aí é uma pandemia que acontece. A gente sabe e não podemos desprezar que todos os dias no nosso entorno algo pode acontecer. E não vai ser diferente, não foi diferente, né, em relação à pandemia. Ela veio, claro, ninguém estava esperando algo com prazo tão extenso como aconteceu nessa pandemia, mas a gente sabe que ela foi um fator que contribuiu aí negativamente para muitos negócios. Muitas empresas fecharam, não deram conta de permanecer, mas como eu disse, ela é um fator, um elemento que contribuiu para esse insucesso de muitas empresas nesse período que de fato foi ruim. Nós vamos falar hoje, como eu disse, de um cenário que, como eu disse, tem duas pontas. A gente tem aí tem clínicas e negócios que conseguem se sustentar de forma positiva, mas tem muitos negócios que não conseguem. Todos os dias a gente depara com uma pergunta, seja na rede social, seja tanto no Instagram quanto no Facebook, até no dia a dia mesmo. Todos os dias alguém nos para e pergunta assim: Marcos, por que eu trabalho tanto e não consigo ver dinheiro no meu negócio? Trabalho de segunda a sábado, de segunda a domingo, tem gente que não fecha, tem gente que praticamente não vive porque trabalha tanto e não consegue ver dinheiro no seu negócio. Um dos fatores é exatamente esse que nós vamos falar agora, que é a construção de um fluxo de caixa positivo. Se eu não tenho isso bem construído no meu negócio, de fato fica difícil da gente chegar aí num cenário que promova essa tranquilidade para você. Então, eu espero que vocês aproveitem esse tempo que nós vamos passar aqui, que vocês consigam absorver o máximo daquilo que a gente vai trazer como recado. E claro, nenhuma teoria tem eficácia se ela não for praticada. Vou repetir para vocês poderem aí entender. Nenhuma teoria tem eficácia se ela não for praticada, tá? Então aproveita essa frase que eu acabei de dizer para você e comenta aí pra gente, faz um comentário aí pra gente se você entendeu o contexto dessa frase, porque eu tenho certeza que ela pode muito em seus efeitos a partir do momento que você colocar isso
em prática na sua clínica, tá bom? Bom, espero que o áudio esteja tudo bem aí. Se tiver algum problema, avisa pra gente, para que os meninos corrijam. E vamos partir para a nossa aula de hoje. Seguinte, como construir um fluxo de caixa positivo? Eu separei aqui três elementos, três pilares obrigatórios, e sem isso pode ter certeza que você vai estar cometendo um grande erro que pode causar por consequência aí um passo gigante para o declínio do seu negócio, para a falência do seu negócio. E aí eu coloquei aqui três pilares obrigatórios para que você siga daqui para frente. E por que eu quero dar uma ênfase nesses três pilares? São únicos? Não, mas são cruciais, são fundamentais. Se a gente não seguir essa ideia, é o que eu disse, isso pode gerar um risco muito grande para o seu negócio. Tem muita gente que cria um certo misticismo, uma certa teoria, um negócio bem maior do que quando se trata de fluxo de caixa, até pela resistência de querer gerenciar o próprio negócio. Até porque também a gente não foi acostumado com isso, não é cultural nosso, não é cultural do brasileiro trabalhar com tamanha preocupação ou se atentando para essa particularidade que é gerenciar de fato pontualmente o negócio. Tem muita gente que tem dificuldade com matemática e acha que é ruim, é chato. Tem gente que acha que é chato, por isso que não faz. E aquilo que a gente tem dificuldade, a gente tende, em ordem natural, de colocar de lado, de achar que, peraí, depois eu faço, agora não, deixa eu ir para aquilo que me gera mais agrado, aquilo que me gera mais conforto. E esse conforto ele pode ser perigoso demais. A dica que eu já dou para vocês é diferente. É a gente trabalhar exatamente em cima daquilo que nos proporciona desconforto para que a gente aprimore. E existem elementos que não dá para fugir, tá aqui, o fluxo de caixa é um deles. Se você decidiu ter o seu negócio, está aqui um elemento que não tem como fugir dele. Não tem como você abrir mão de ter uma gestão de fluxo de caixa no seu negócio. Agora, qual que é o grande problema, além desse fator cultural aí que as pessoas que a gente sabe que é comum, né? Nós não fomos educados para poder gerenciar o nosso dinheiro, nós somos educados para gastar o nosso dinheiro. Talvez esse seja um grande ponto de dificuldade das pessoas. E qual que é o outro? O outro é julgar essa condição como subjetiva dentro de um negócio, e não ele é de suma importância, tanto quanto entender de uma boa aplicação de Botox, tanto quanto entender de procedimento, de produto em si, como quando eu gasto A, B, C preenchedor, ou qual é o tipo de cânula que eu uso, se eu uso cânula, se eu não uso cânula. Então, tanto quanto entender disso é a importância de se entender de fluxo de caixa dentro da sua clínica. E aí, como eu disse, não dá para desprezar. Ter um negócio é opcional, você opta em fazer isso. Ninguém vai lá com uma arma e fala assim, a partir de agora você é obrigada a montar a sua clínica, a montar o seu negócio. Não, isso é um desejo, isso é uma vontade, é opcional. É você quem escolhe empreender, é você quem escolheu montar o seu negócio. Então não tem jeito, a gente precisa de aprender a lidar com esses elementos. Assim como vocês sabem sobre hialuronidase, que eu gastei simplesmente aí quase 10 anos para poder falar, ainda penso antes de falar para não errar, assim também é sobre gerenciar o seu negócio e principalmente sobre esse elemento, sobre fluxo de caixa. Então, vamos lá, vamos para o crucial, vamos para o cerne da questão. Como construir um fluxo de caixa positivo? Vamos fazer o seguinte. Se você não pegou ainda papel, caneta, um caderno, qualquer coisa, o seu computador que dê para você poder digitar essas informações que eu vou te dar agora, eu peço que você faça. Pede alguém que está aí, pega para você ou busque você mesmo. Pegue agora papel, caneta, que essas informações que eu vou trazer para vocês são informações de suma importância. Então, como construir um fluxo de caixa positivo? Então eu coloquei aqui 3 pilares obrigatórios. Primeiro pilar de todos está aqui: organização. Então, organização. Por que organização? Porque nós estamos falando de dinheiro. Tudo que acontece no fluxo de caixa tem 3 princípios. Podem acontecer em um curto prazo de tempo, em um médio prazo de tempo e um longo prazo.
Então, se eu não tiver um mínimo de organização dentro do meu contexto financeiro, eu não consigo construir um fluxo de caixa positivo. E a organização é o princípio da gestão do seu negócio, e aqui eu estou falando de dinheiro. Então, veja bem, organização. Como que eu faço organização? É difícil fazer isso no seu funcionário, no seu consultório? Existem elementos que permitem isso. Por exemplo, eu posso ter um sistema. Tem vários sistemas hoje. Eu posso ter um sistema em que eu vou trabalhar o meu fluxo de caixa. E por que a gente precisa de ter um sistema? Porque se eu já vi clínicas, e aí recentemente eu vi uma clínica muito grande, em termos estruturais, né, de movimentação financeira, em que as coisas eram feitas num caderno. Então toda a entrada do paciente era lançada em um caderno mesmo, de página, e aí automaticamente a pessoa queria saber o faturamento e ela somava aquele faturamento com a calculadora e aí chegava no resultado que ela queria no final do mês. Dá para se fazer dessa forma? Claro que dá. A gente perde, obviamente, produtividade, você perde aí a questão de gerenciamento rápido do seu negócio, mas dá para fazer. Eu só quero mostrar para você o seguinte, que tem que ser feito. E aí, qual vai ser o mecanismo que eu vou adotar? É contigo. É lógico que eu não vou te indicar de forma alguma que você faça isso num caderno. Você vai perder produtividade. E perder produtividade é um risco para o seu negócio. Imagina bem, uma gestão que você faria em 5 minutos, 10 minutos, você tem que fazer em 4 horas, porque você está somando linha a linha do caderno que você colocou ali das entradas. Então, de forma alguma, eu vou te indicar fazer isso no papel. Eu gosto muito de papel, eu sou o cara dele, mas eu não vou te indicar nunca fazer um fluxo de caixa no papel. Então você pode optar por fazer isso no sistema. Qual o problema? Contrate um, tem vários. Max, tem alguma dica? Não é sobre isso que eu quero dizer para você. É sobre ter um sistema que permita essa gestão. Ou posso fazer isso também numa planilha financeira. Então, planilha financeira é muito simples fazer um fluxo de caixa numa planilha financeira. É claro, tome cuidado com as fórmulas, mas tenha um local em que a gente vai organizar as nossas finanças. Essa palavra é muito importante, porque a organização é a chave aí para a gente poder controlar o nosso fluxo de caixa. E é claro, qual que é o grande problema das pessoas hoje? É não entenderem a essência de um fluxo de caixa. Que essência é essa? Quando eu falo de fluxo de caixa, eu estou falando de dois elementos só. Comprou, pagou alguma coisa ou recebeu de algum cliente, isso eu preciso lançar no meu sistema, seja ele qualquer, ou na minha planilha financeira. Olha só, se eu comprei, lancei. Se eu paguei, lancei. Se eu recebi de alguém, eu lancei isso na minha planilha financeira, no meu sistema. Essa é uma movimentação de fluxo de caixa. E se eu não tiver o mínimo de organização, eu vou me perder no prazo, que é o que eu falei, em curto, médio e longo prazo. Então imagine, se eu comprei um produto para repor o meu estoque, automaticamente, ou eu tirei um dinheiro para pagar esse produto, ou se você parcela suas compras e aí eu automaticamente já starto no meu fluxo de caixa a necessidade de um pagamento em médio ou longo prazo, que é o a pagar que a gente tem aí no nosso fluxo de caixa. Está vendo como é importante eu manter a organização disso? Porque lembrar amanhã, tudo bem, dá para eu lembrar, mas e daqui a 30 dias? E daqui a 60 dias? E daqui a 90 dias? Como que eu faço para lembrar de algo que eu tenho que pagar daqui a 90 dias se eu não tiver um mínimo de organização? Ou seja, a falta de organização é um dos maiores pilares aí, ou responsáveis pelo declínio de muitos negócios. A falta de organização. E olha como é simples a gente entender isso. Tem gente que ainda não consegue fazer a separação da sua estrutura financeira versus a estrutura financeira da empresa, ou seja, o pessoal do profissional. Se eu sou uma pessoa que não tenho controle na minha finança pessoal, quem dirá na minha finança profissional? Então, com a organização, ela diz que se eu tenho isso aqui no mesmo ambiente,
eu já trago para o meu negócio um risco muito grande. E se eu quero ter um fluxo de caixa positivo, eu não posso de forma alguma misturar as minhas receitas pessoa jurídica das minhas receitas pessoas físicas, bem como as minhas despesas. Por que isso? Porque a empresa não vai para o shopping comprar bolsa, não vai para o shopping comprar camisa, comprar joia. A empresa não faz isso. A empresa paga funcionário, paga água, paga luz, paga condomínio. Essas são as despesas de uma empresa. Então misturar isso aqui é dar passos, como eu falei, para o fracasso do seu negócio. Então se você ainda aqui está me ouvindo, ainda tem a mesma conta, pessoa física e pessoa jurídica, olha, amanhã, perde tempo não, amanhã ou hoje mesmo, vou até trazer para mais urgência ainda esse cenário. Hoje mesmo já abre um aplicativo aí de qualquer um desses bancos digitais e já abra a sua conta pessoa física separada da conta pessoa jurídica, caso isso esteja misturado. Esse é um grande problema que muitas pessoas têm e um risco muito grande, porque a partir do momento que as entradas estão em conjunto, automaticamente seu caixa da empresa ele vira um caixa 24 horas. Precisei de passar o meu cartão de crédito para pagar o estacionamento meu cartão de débito para pagar um estacionamento do shopping. Se passou no da empresa, você está fazendo do seu fluxo de caixa, da sua entrada, da entrada da sua empresa, um caixa 24 horas, e isso é extremamente perigoso. Então a organização é a gente cuidar de fato de tudo que acontece, seja de entrada, seja de saída, não importa, como eu disse, se eu não tenho um local que eu consigo armazenar essas informações de curto, médio e longo prazo, vai ficar difícil eu fazer o meu caixa se tornar positivo. E, consequentemente, se isso ainda é uma mistura aí na sua clínica, separe a partir de hoje, não perca tempo, separe a partir de hoje. Está fazendo sentido para vocês esse primeiro ponto, essa organização? E olha, um detalhe, muitas pessoas nos procuram para falar assim, cara, eu preciso aumentar a minha venda, aumentar a minha venda, aumentar a minha venda, e quando a gente entra no detalhe, a gente vê que se aumentar a venda dessa clínica, nesse negócio, a gente vai gerar um problema muito maior do que a pessoa espera, exatamente por causa dessa falta de organização. Seguindo aqui comigo, outro ponto importante, controle. Controle é diferente, muito diferente de gestão. Controle tem uma associação muito direta com a organização. Então, se eu tenho um sistema e consigo manter o meu controle, eu estou dando passos largos aí para o sucesso do meu negócio. Controle de quê, afinal de contas? Então está aqui. Todas as compras que eu faço, seja de mercadoria, seja de insumos, eu preciso controlar isso no limite. Porque é muito fácil a gente perder o controle por hábitos que a gente estabelece dentro do nosso negócio, e aí esses hábitos eles se tornam ações automáticas e consequentemente prejudicam, principalmente porque existem dois tipos de despesa no seu negócio. Uma despesa fixa e uma despesa variável. A despesa fixa, essa é muito fácil, ela é palpável, ela é controlável. Do dia 1º ao último dia do mês, você sabe exatamente o que você tem que pagar de despesa fixa. Agora existe uma outra, essa é perigosa, chama-se despesa variável. E a despesa variável, ela tem ação direta em, por exemplo, compra de mercadorias, compra de insumos, sabe? As pessoas acham que eu preciso de repor o meu estoque sem fazer cálculo do estoque. E não pode ser assim, sem fazer o acompanhamento dele. E não pode ser assim. Por quê? Porque se eu compro por osmose, apenas porque eu estou comprando, eu consigo, com essa ação, gerar um risco para o meu financeiro. Porque eu estou comprando por osmose, eu não estou comprando pensando que a compra de mercadoria automaticamente estabelece uma conta a pagar. Então, se eu compro de forma aleatória, sem avaliar o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu preciso, eu estou gerando contas a pagar dentro do meu negócio sem lembrar que o amanhã não nos pertence. Algo pode acontecer e controlar essa informação do seu negócio é de suma importância. Então, se eu tenho um sistema e eu coloco as minhas compras dentro deste cenário, eu consigo automaticamente fazer
um giro mais seguro para o meu negócio. Então, o controle é exatamente para isso. É para a gente poder, dentro do nosso sistema, colocar todas as nossas mercadorias, insumos, e automaticamente isso já starta com contas a pagar no caso de pagamento, e no caso de recebimento, a gente starta com contas a receber. Então, para eu ter um fluxo de caixa positivo, quais elementos que eu preciso ter? Até agora vocês estão entendendo. Aprendendo aqui com a gente, organização e controle. Organização para que eu faça de forma correta e controle para que eu consiga enxergar a minha movimentação. E, como eu disse, a partir do momento que eu tenho controle, eu consigo ver todas as minhas contas que eu tenho para frente e todas as minhas contas que eu tenho para trás. Olha, veja bem, é muito comum a gente chegar às vezes na clínica e eu faço isso constantemente nas nossas mentorias, eu chegar e perguntar assim, cara, qual é o tamanho do seu problema? E aí o tamanho do problema agora eu estou dizendo em relação ao endividamento da clínica, o que ela tem. Tem gente que nem sabe a quantidade de boleto que tem a pagar no próximo mês. Olha como isso é incrível, parece ser básico, mas é o que acontece. Tem gente que não sabe, não tem a menor noção do que tem a pagar no próximo mês. Qual que é o grande problema aí, ou o grande risco que você tem com a falta de controle no seu negócio? É que se porventura acontecer qualquer coisa amanhã em que você não consiga faturar, o contas a pagar continua vindo no seu negócio. Então, se eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel, se eu não tenho dinheiro para pagar o boleto, se eu não tenho dinheiro para pagar o funcionário, hoje, se acontece alguma coisa, ele vai continuar existindo. Entende como é importante a gente ter, de fato, controle sobre esse item? Se você entende, se está fazendo sentido para você, comenta aqui que a gente vai... Eu gosto de ver os comentários de vocês, até para gerar aí um ânimo maior ainda para a gente poder falar desse tema. Mas, contas a pagar e contas a receber, isso precisa estar no meu controle, tá? Então, contas a pagar, como eu disse, para a gente poder mensurar aí o nosso tamanho da nossa despesa. E o contas a receber, em contrapartida, é para a gente mensurar o tamanho da nossa receita. O confronto dessas informações nos gera automaticamente uma certa tranquilidade ou uma preocupação, não importa. É importante a gente ter a informação e não ficarmos, que é uma coisa que me preocupa a todo momento, é você ser pego de surpresa. E a surpresa é muito ruim. Então, esse impacto dela, ele pode chegar num momento que, de fato, você não dê conta de caminhar mais com o seu negócio aberto. É muito comum as pessoas nos procurarem já nessa fase. E as pessoas fazerem o nosso treinamento já nessa fase de que não dá conta mais de dar o próximo passo. E quando a gente vai ver, é porque faltou esse elemento aí de controle. E por último aqui nos 3 pilares obrigatórios, o planejamento. Por que o planejamento é tão importante no fluxo de caixa positivo? Porque é exatamente ele que dita as regras. E se a gente não planejar isso de forma preventiva, automaticamente a gente não consegue gerar essa segurança para os 2 elementos anteriores. E aí planejamento, o próprio nome diz, é planejar o que está por vir. E eu preciso fazer um planejamento tanto das minhas vendas quanto das minhas compras. Porque se eu comprar e não faturar, eu tenho um problema muito sério e que isso vai inclusive impactar no meu capital de giro, que eu gasto, o dinheiro que eu gasto para poder movimentar o meu negócio e consequentemente o meu fluxo de caixa. Não existe nada pior do que gerenciar um negócio onde o seu fluxo de caixa é contrário do nosso tema, negativo. Você tem que rebolar de uma forma tão, sei lá, que termo que eu daria para isso, mas porque o seu fluxo de caixa está negativo. Então a gente tem que pensar da seguinte forma: se eu consigo manter de forma positiva o meu fluxo de caixa, eu vou ter tranquilidade para gerenciar o meu negócio. Bom, e aí, qual que é a grande vantagem de se fazer um controle, uma organização, um controle e um planejamento do meu negócio? É que eu passo a ter certeza e precisão do meu número. Se porventura o meu número for, deixa eu apagar aqui agora. Se porventura o meu número for negativo ou se ele estiver positivo, o grande problema que eu vejo hoje é a imprecisão do número.
é o fato dele não existir, é o fato dele não acontecer. Se eu não sei se está subjetivo no meu negócio, automaticamente isso prejudica toda a sua cadeia financeira. Então, se eu quero manter um fluxo de caixa positivo, o que eu preciso fazer? Primeiro, ter clareza nas minhas informações. Só terminar aqui. Pronto. O que eu preciso ter? Clareza nas minhas informações. Então, se elas estão claras, independente se positivo ou se negativo dentro do meu negócio, aí eu consigo agir. E a única forma que eu tenho de manter o meu fluxo de caixa positivo é isso, conhecendo de fato o que acontece dentro da minha estrutura, dentro do meu cenário financeiro, e aí eu consigo ter esse fluxo de caixa positivo. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que eu sei que eu tenho dinheiro, eu consigo fazer muita coisa dentro do meu negócio. Olha só, eu percebo que hoje as pessoas não estão preocupadas aí em estabelecer alguns princípios que são importantes na gestão do seu negócio. Agora sim eu estou falando de gestão. Por exemplo, se eu estou em um cenário positivo dentro do meu fluxo de caixa, olha o quanto você ganha. Eu consigo, por exemplo, fazer investimentos. Sim ou não? Então, se eu tenho um fluxo de caixa positivo dentro do meu negócio, eu consigo fazer investimentos. Olha uma coisa importante, eu consigo, junto com os meus fornecedores, eu consigo fazer, por exemplo, antecipação. E antecipação, quando você tem fluxo de caixa positivo, a antecipação é mais dinheiro no seu bolso. O investimento é mais dinheiro no seu bolso. Negociar prazos com dinheiro no bolso fica muito mais fácil, entende? Então, eu consigo automaticamente fazer mais ações. Ou seja, com fluxo de caixa positivo, eu consigo escalar o meu negócio, porque ele me permite fazer isso. Agora, e com o fluxo de caixa negativo, Marcos? Olha, eu estou aí há 4, 5 anos e 10 anos, né? Eu já vi clínica com 10 anos e que não consegue ter um fluxo de caixa positivo e sempre estão trabalhando no negativo. O que eu faço para poder resolver isso? Tem muita coisa que dá para você fazer. Se porventura, vamos lá, vamos imaginar aqui, se porventura, se o fluxo de caixa negativo tiver, por exemplo, uma causa fundamental, fornecedores, você comprou mais, o seu estoque tem mais do que você deve fazer, que é um motivo muito comum hoje, as pessoas comprarem muito mais do que a sua capacidade de produzir, ou compra, não tem controle, e a gente sabe que o que a gente compra hoje, por mais que eu vá pagar daqui a 30, 60 dias, você acaba que utiliza em um determinado período, bem antes do vencimento do boleto, e a falta de controle, de acompanhamento, de sistema, como eu disse, gera esse prejuízo, principalmente de estoque. Então, se eu tenho isso, se está negativo por causa disso, eu preciso de criar ações, e não tem jeito. Então, se porventura o seu problema for gerado por causa de uma má gestão de estoque, eu tenho que fazer? Negociar com os meus fornecedores. Então, se eu negocio com os meus fornecedores, pronto, eu resolvo aí pelo menos parte disso e coloco isso dentro do meu fluxo de novo. E claro, a única coisa que nós não podemos é cruzar os braços. Então a gente precisa fazer o quê? Ações que voltem a aumentar o nosso faturamento. Então, promoções, campanhas, não importa. Eu só preciso de recuperar o meu déficit, ou seja, o meu caixa negativo. Entenda bem o seguinte, é possível eu fazer a gestão, construir um fluxo de caixa positivo no meu negócio? Sim, é muito possível. Tendo os 3 primeiros elementos que eu disse para vocês, vocês já conseguem aí destravar um fluxo de caixa mais coerente com a realidade de um negócio, ou seja, de forma positiva. Agora, se hoje, avaliando hoje, criando aí um diagnóstico do seu negócio, hoje, o seu fluxo de caixa não está positivo como você gostaria, bom, então a gente precisa de reverter essa situação. Avalie então onde está o seu problema, o que está gerando um reflexo negativo. Eu dei aqui um exemplo de estoque, mas às vezes é a sua despesa fixa. A sua despesa fixa ela está muito maior do que a sua capacidade de produzir.
Então a gente precisa ou diminuir a nossa despesa fixa ou aumentar a nossa capacidade de produzir. Então, se for porventura esse o seu problema, trate-o e automaticamente crie ações para que você consiga recuperar. Então, tem jeito de eu manter um fluxo de caixa positivo dentro do meu consultório? É claro que tem. Eu só preciso de me atentar para esses elementos. Como eu falei, todos os dias as pessoas nos param e perguntam, principalmente hoje, eu que viajo muito, vou muito para São Paulo, Rio de Janeiro, então as pessoas me param para falar, não estou vendo lucro, dinheiro no meu negócio. E o principal motivo é esse, é não saber gerenciar o seu fluxo de caixa. E o fato de você não conseguir gerenciar isso, automaticamente você passa a não ter fôlego, não consegue compensar aí todos os desafios que tem em ter um negócio. Mas aprenda esses elementos, coloque em prática esses elementos, fala pra gente se deu certo, como que foi colocar isso em prática aí no seu consultório. É bem mais simples do que você imagina. O grande desafio das pessoas hoje que eu percebo é a falta de rotina no seu fluxo de caixa. Então eu vou até escrever esse detalhe aqui. A falta de rotina em gerenciar fazer a sua gestão financeira. Então, veja bem, o problema, muitas das vezes, as pessoas acham que é a falta de tempo. Eu não tenho tempo para poder fazer, eu não consigo fazer, eu trabalho demais, tal, preciso colocar alguém. As desculpas são as mais diversas do mundo. Eu posso falar para você, e aí você, como eu disse, coloque isso em prática do que eu vou dizer agora, não acredite no que eu estou falando, apenas coloque em prática, porque eu tenho certeza que ninguém nunca falou dessa forma para vocês, dessa forma que eu vou apresentar agora. O grande problema da falta de uma gestão de fluxo de caixa que leve para o cenário positivo é isso, chama-se falta de rotina, tá? Então, com exatamente 15 minutos, todos os dias eu tenho certeza absoluta que você consegue fazer a gestão do fluxo de caixa da sua clínica. 15 minutos, 15 minutos, exatamente 15 minutos, todos os dias você consegue fazer a gestão de fluxo de caixa do seu negócio. Mas como assim, Marcos? É simples. Lembra que eu falei que nós temos apenas duas despesas, que é despesa fixa e despesa variável, sabe? São somente essas duas despesas. Então, despesa fixa, o próprio nome já diz, ela pode ser lançada uma vez aí durante um ano, se você quiser. Nunca mais vai fazer esse lançamento, porque ela é uma despesa fixa. Agora, a despesa variável, essa acontece todos os dias, mas ela não acontece em larga escala. Ninguém que está me ouvindo, eu tenho certeza, ninguém paga mais do que, 10 boletos por dia, 15 boletos por dia. Vou exagerar, 20 boletos por dia, ninguém paga. A média é 3, 4 boletos por dia. Você está falando de um produto, de um insumo que você pagou parcelado, de uma compra que você teve que fazer ali e utilizou o cartão da empresa e tem que fazer o lançamento. Então, no máximo aí, eu estou falando de 20 movimentações diárias dentro do seu negócio. Então não tem por que eu não fazer isso de forma diária, todos os dias. Esse é o maior problema de uma gestão inteligente de fluxo de caixa, de forma positiva do seu fluxo de caixa, a falta de rotina. Resolva esse problema que você vai ver que você vai resolver muitos outros problemas. Bom, chegando no final, eu digo que talvez esse deveria ser o primeiro dia de aula para você poder montar o seu negócio, e aí ele pode não ter acontecido. Porque dentro desse mercado de saúde estética, uma das coisas que não ensinam para vocês na faculdade é gerenciar o seu negócio. E aqui eu estou falando de gestão financeira. Claro que tem gestão de marketing, e continue acompanhando a gente nos nossos canais, porque vocês verão uma excelente aula sobre marketing, sobre vendas com o meu sócio Davidson. Mas olha, essa gestão, a maioria de vocês aí, pelo que eu me lembre, pelo que eu conheço, das pessoas que eu encontro todos os dias,
não viu uma aula como essa dentro da faculdade, dentro da pós-graduação. Então, ou seja, não foram preparados para poder ter um negócio. Então, não se assuste, não apavore, porque o problema não é de vocês. E aí, como não houve esse aprendizado vindo da faculdade, talvez, como eu falei, seria básico, né? Se todo mundo aprendesse sobre educação financeira. A gente é doido mesmo, porque brasileiro, para empreender não mede esforço, né? Mas empreender e de fato gerenciar um negócio tem uma diferença muito grande. E aí, como eu disse, às vezes não aprendi na faculdade, não vi isso no dia a dia, meus pais não me ensinaram, tá, não é o problema. Existe um caminho para você poder fazer isso, aprender isso de uma forma positiva. Não é longo, mas ele é importante. E, como eu disse, sem isso fica mais difícil ainda você seguir o seu negócio. Eu não estou falando aqui que você tem que parar os seus afazeres, vou fazer uma gestão aí, uma pós-graduação em gestão em MBA, em marketing, não é nada disso, não é nada disso. Cuidar do seu negócio de forma pontual. O caminho, como eu disse, é mais curto para você poder fazer. Claro, tome muito cuidado, a gente percebe todos os dias, tem muitas pessoas falando desse tema, sem ter aí, além da falta de clareza, sem ter vivido exatamente isso que eu estou dizendo para você, um fluxo de caixa positivo. Então, tome cuidado com essas informações, não é sobre isso, é de fato você entender do seu negócio com o seu negócio, não é com o negócio do outro. Eu vou aprender gestão de fluxo de caixa com um exemplo de outra empresa. Não, é dentro do seu negócio, fazendo do seu negócio. É por isso que a gente criou a nossa imersão Clínica 5.0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar um link aqui embaixo, e se você quiser saber mais sobre esse tema, se você quiser aprofundar ainda mais sobre esse tema, gestão de fluxo de caixa, como que eu faço os processos da minha clínica, como que eu crio estratégias que me façam vender todos os dias, estratégias de marketing que de fato atraia pessoas e convença pessoas e transforme pessoas em resultado. Nesse link você vai conversar com a nossa equipe, você vai ter mais informações e, é claro, a gente tem muito conteúdo ainda para poder trocar de ideia com vocês. Espero que tenha sido aí proveitoso para vocês, assim como foi para mim. Muito obrigado por parar o seu momento e me ouvir. E, como eu falei, que para que isso seja de fato um impacto positivo no seu negócio, você precisa colocar em prática essas informações, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.